Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí a mais uma aula, né? Nessa quinta-feira. Espero que todos estejam bem. Antes de iniciar a nossa aula, o nosso vídeo sobre a correção da atividade da semana passada. Então, vou voltar aqui com alguns elementos importantes que vale a pena serem destacados. Essa atividade foi referente o dia 28 da quinta-feira da semana passada. Então, eu vou aqui fazer um resuminho, né, do que realmente eu falei, mencionando dando destaque, na verdade, a essa atividade que eu passei para vocês. Né? Pessoal, nessa atividade foram 3 questões. A primeira questão, pelo que eu estou vendo aqui, vem pedindo para mencionar a questão da globalização, levando em consideração os aspectos tecnológicos, ou seja, o termo globalização. Né? Então, quando nós falamos de globalização, nós estamos falando de um cenário onde a situação econômica. Deixa eu acertar o computador aqui. Pronto. Quando eu estou falando de globalização, eu estou falando de um cenário atual onde as coisas, né, em termos de pessoas, informações, estão conectados, né, e interligados mundialmente. Então, para você levar em consideração esse aspecto da globalização, fala-se muito em globalização utilizando essa questão do capitalismo técnico-científico e informacional. Então, esse capitalismo técnico, científico e informacional possibilitou aí uma mundialização dos serviços, uma mundialização dos fluxos de mercadorias, uma mundialização das tecnologias, uma mundialização do trabalho. Então, nesse sentido, o consumo, as informações, as trocas financeiras ficaram cada vez mais dinâmicas. Então, por causa desse novo cenário que nós vivemos, esse novo cenário que nós vivenciamos, então nós levamos em consideração que estamos vivendo numa era chamada de globalização. Lá na página 15, no último parágrafo, vem falando um pouquinho sobre isso em relação a esse cenário global que nós estamos vivenciando. Né? A segunda questão que eu passei para vocês já vem falando para explicar as 3 revoluções industriais. Né? Vale destacar que essas revoluções industriais elas aconteceram em épocas diferentes e também, né, foram levadas em considerações mudanças no modelo produtivo, questões relacionadas às tecnologias. Então, esses parâmetros, esses elementos foram relacionados à questão globalizada, né? Questão, perdão, globalizada não, a questão na mudança totalmente no modelo de produção. Então, globalizada, no caso, a terceira revolução industrial, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, quando nós falamos de primeira revolução industrial, eu estou falando da questão do uso da máquina a vapor, né? Ou seja, a questão da produção fabril ela foi muito importante lá no século XVIII, principalmente com esse desenvolvimento da máquina a vapor que gerou todo esse cenário, mudança nesse cenário produtivo e, consequentemente, mudou também ali a interação entre as pessoas e o local e o espaço geográfico, até porque as pessoas também se deslocaram nesse espaço geográfico por causa dessa primeira revolução industrial, principalmente com o êxodo rural, quando as pessoas saíram da área rural e foram em direção para a área urbana. A segunda revolução industrial, ela já teve mais o caráter ali, tecnológico, né, com a substituição do carvão pelo petróleo, pela energia elétrica. Né, você começaram a ter ali um aumento significativo nos meios de comunicação, os meios de transporte ficaram mais intensos, o uso desses transportes possibilitaram os fluxos dessas mercadorias ficarem mais dinâmicos no espaço geográfico. Então, esse período, que foi lá no século XIX, até o meado do século XX, foi um período de transformação provocado
por essas novas mudanças que foram inseridas no modelo industrial, né? E já no século XX, meados do século XX, estamos aí diante desse meio técnico científico informacional, esse capitalismo técnico científico informacional, onde foi empregada ali tecnologia nos meios de produção, teve também a influência do conhecimento científico, influência ali de robótica, influência ali de elementos relacionados à internet. Então, esse cenário atual, né, que começou no meado do século XX, gerou-se aí essa questão industrial num caráter mais dinâmico. E também possibilitaram aí os fluxos de mercadorias e informações de uma maneira mais rápida no espaço geográfico, né? Então, foram aí essas três revoluções industriais mencionadas aí no texto do livro de vocês. Só confirmar a página aqui, página 16, se eu não me engano. Página 16, tá bom? A terceira questão, ela vem perguntando o seguinte: cite os avanços tecnológicos que contribuíram para facilitar nossas vidas nos dias atuais. Então, nos dias atuais, nós temos aí uma série de elementos, né, que contribuíram para essa nova dinâmica relacionada ao capitalismo técnico, científico e informacional. Então, nós temos aí chip, né, implementados em cartões de crédito, em celulares, né, notebooks, laptops, tablets, né, o uso da internet cada vez mais dinâmica, GPS, né, sendo muito utilizado para se deslocar no espaço geográfico, e também os avanços científicos relacionados a equipamentos, a avanços em relação à medicina, descoberta aí de curas de novas doenças, assim por diante. Então, esses elementos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, estão inseridos aí nesse cenário atual da globalização, tá bom? Então, basicamente é isso, tá bom? Finalizado aqui a correção da atividade. Daqui a pouquinho o vídeo aí da aula de hoje, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos, até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês.